Oi, gente. Esse vai ser um dos cenários dos meus vídeos daqui pra frente, porque eu finalmente tenho uma estante, então eu vou ficar estudando ela aqui. Desses buracos vazios aqui, porque são os livros que eu vou mostrar hoje. E esse vídeo é das minhas leituras de 2019. Eu perguntei no Instagram se vocês ainda queriam ver isso, mesmo já ano passado algum tempo, né? Quase um mês, que passou já 2020. E vocês falaram que sim, então eu tô gravando, beleza? Eu reli muito livro que eu tinha, porque iam lançar novos da saga, então eu quis reler tudo pra tá tudo fresco na mente quando eu ler esses livros novos. Então, tipo, eu não li muita coisa nova no passado, foram no máximo uns 4 ou 5 livros diferentes que eu li ano passado. Mas é isso, não reclamem comigo, tá? É quase tudo da mesma escritora, porque acontece. O primeiro livro que eu li ano passado foi Cidade dos Ossos, que é uma garota que não sabe que é uma Shadowhunter e ela acaba conhecendo uns Shadowhunters diferentes, que Shadowhunters são caçadores de demônios, vampiros, tudo sobrenatural. E ela acaba conhecendo um pessoal desse numa balada, quando ela vê eles matando um demônio, só que ela pensou que não fosse um demônio, fosse uma pessoa, então ela ficou meio, pera, quê? E aí o garoto dessa capa aqui, que se chama Jace, ele ficou indo atrás dela, porque tipo, como assim você viu a gente matando o cara? O que você tem de especial? Você é uma Shadowhunter também? E aí ela acaba entrando em vários problemas, que ela descobre que o pai dela não estava morto, que ele era um Shadowhunter do mal, não sei o quê. É muito bom. Eu li a primeira vez esse livro em 2014, 2015. E eu gosto bastante, é uma das minhas sagas preferidas da vida. E é isso. O segundo que eu li foi o segundo livro da saga, que se chama Instrumentos Mortais, tá? Que é a Cidade das Cinzas, que é a continuação de tudo, e quem tá na capa é a personagem principal, que é a Clary. E... nossa, tem um negócio rosa aqui. eu, no segundo livro que eu comecei a colocar umas anotaçõezinhas a mais aqui nos livros. Mas esse segundo livro, que tá continuando a saga, eu não vou explicar muita coisa, senão eu vou acabar dando spoiler se alguém quiser ler. Mas é Os Instrumentos Mortais, que é a primeira saga que a Cassandra Clare lançou sobre esse universo inteiro dos Shadowhunters. E é muito bom. Eu gosto bastante também. Esse é o meu livro preferido da saga. É o terceiro, Cidade de Vidro, que tem o Sebastian na capa, que é um personagem bem relevante pra série. Que eu também não vou explicar muito, porque se alguém quiser ler, né? Todos eles eu li na mesma época, foi um atrás do outro, porque eu comprei todos os livros juntos. Porque geralmente, antigamente eu tinha essa mania de comprar todos os livros e aí se eu não gostasse, aconteceu, já comprei tudo, tem que ler. Mas que bom que eu gostei. O terceiro livro que eu li no ano, e foi tipo, gente, foi tudo muito rápido, foram, sei lá, 2 meses que eu li todos esses livros aqui. Calma que tem mais, tá? Cidade dos Anjos Caídos, que é o quarto livro, que originalmente essa saga era pra ser só 3 livros, só pra ser uma trilogia, só que acabou que ela decidiu colocar mais, então lançou esse e os outros 2, que esse daqui não é um dos meus preferidos, mas eu gosto também. Eu gosto de todos, só que tem uns que eu gosto menos, outros que eu gosto mais e tal. O quarto livro que eu li no ano foi esse, que eu tenho um ódio que ele veio com corte errado, mas eu supero, tá, galera? Galera, no caso, a editora do livro, tá? E é a continuação, né? Só continua. E esse aqui é o último livro, foi quando eu finalmente surtei, quis colocar post-it em tudo. Porque esse também é um dos meus preferidos, porque esse livro é muito louco. É Cidade do Fogo Celestial, é o final da saga, e é incrível. Foi Dama da Meia-Noite, que eu também já tinha lido quando lançou. Não quando lançou, acho que eu li isso em 2016. E eu reli também, porque a continuação que ia chegar era dele. E eu não tinha terminado a continuação dele, então eu decidi reler esse e o outro e continuar ele pra ler o último. É Dama da Meia-Noite, da saga Artifício das Trevas, que também é muito bom. E eu gosto que ele é um dos poucos livros que eu tenho ainda que tem a capa holográfica, mesmo não dando pra ver muito. Eu acho que aqui dentro vai dar pra ver mais. Ó, é muito bonito. E é isso, esse aqui é a continuação
da outra saga, dos Instrumentos Mortais, só que se passa alguns anos depois que acabou todo o problema que teve nos últimos livros, com personagens diferentes, que eram crianças na época e agora estão adolescentes, e é muito bom. Tem um dos meus casais favoritos aqui também, que não é um casal ainda, mas a gente finge que é. O próximo que eu li não foi dessa saga, foi outro. Foi o que eu tinha que ler ainda, porque era uma das partes mais importantes dos livros que eu não tinha lido ainda, que é a geração que vinha antes dos Instrumentos Mortais, que é Peças Infernais. Eu comprei eles em inglês porque eu achei a capa muito linda e elas se completam. E eu precisava ler um livro em inglês, eu tava há muito tempo querendo ler um livro todo em inglês, uma trilogia toda em inglês. Eu decidi que seria esse. E foi uma experiência surreal, eu achei muito incrível. Mesmo que no início eu tenha ficado bem perdida com algumas palavras e tal, e eu não conseguia me localizar direito quando tinha cena descritiva demais de lugar, eu ficava meio perdida. Mas foi um aprendizado muito bom, foi incrível ler um livro em inglês. E olha essa capa. Essa capa é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu acho que é uma das minhas favoritas de todas, mesmo não sendo a capa original, é muito boa. E esse é Anjo Mecânico. E esse livro é perfeito. Eu li esse livro em uma semana. E aí eu fui logo pro outro, que é Príncipe Mecânico, que tem o meu personagem preferido na capa, e ela é incrível também. Ela também é metálica, sim, e eu esqueci de explicar o que era as Peças Infernais. Então, as Peças Infernais se passa séculos antes de Os Instrumentos Mortais, e tem os personagens que fundaram os outros personagens. São tipo os ancestrais dos personagens que aparecem nos Instrumentos Mortais, que é, no caso, esse aqui. Então é muito bom, porque eu peguei várias referências que, tipo, tinham nesse livro aqui, que eu não fazia ideia do que era, e eu descobri depois que eu li. Então, eu preciso reler a segunda trilogia de Instrumentos Mortais por causa de Peças Infernais, já que eu não fazia noção, e depois que eu li, eu tive total consciência que eu perdi muita informação daqueles livros ali, porque eu não tinha lido esse na época. E eu li agora, e é fantástico, esse livro é incrível, todos eles. É uma montanha-russa louca ler esse livro, você ri, você chora, você entra em pânico, você fica feliz, você fica com medo de personagens morrerem, mesmo você sabendo já o que vai acontecer no final. É muito louco, porque tipo, eu comprei eles falando assim, não, eu já conheço, mas eu já conheço a história, já sei como eles vão acabar, mas eu vou comprar pra ler, pra ver o que eu vou achar. E eu me apaixonei, porque acabou sendo nada do que eu esperava. Eu não esperava tanto desses livros, e eu me apaixonei. Tipo, se você falasse pra mim escolher, qual o seu livro favorito da Cassandra Clare? Qual a sua saga favorita dela? Vou falar Peças Infernais. Porque esses livros mexeram comigo de um jeito surreal. E aí, depois dele, eu fui direto pra Princesa Mecânica, que é o último livro, e é o pior de todos. Esse livro aqui me fez sofrer horrores. Olha a grossura dele. Eu li ele muito rápido. Eu acho que eu li ele em 4, 5 dias. Para um livro em inglês, que eu tinha que traduzir algumas coisas que eu realmente não conseguia entender. Foi muito rápido e foi incrível. Como sempre, ler um livro em inglês me ajudou em muita coisa. E olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eles se completam. E é a coisa mais linda. Eu sou apaixonada por livro que se completa do lado. Tipo, se eu pudesse, eu tinha a versão de Cidade dos Ossos com ela também. E de Cidade dos Ossos não, né? De Instrumentos Mortais com ela. E Artifício das Trevas também. E o próximo que eu li depois desses foi Contos da Academia de Caçadores de Sombras. E que bom que eu li depois que eu li esse daqui, porque tem uns capítulos com esses personagens e se eu não tivesse lido, eu não entendia nada. Isso aqui se passa muito depois de Os Instrumentos Mortais, porque é um dos personagens principais entrando na Academia dos Caçadores de Sombras. Não vou falar qual pra não dar spoiler, né? Mas também tem contos de outros personagens, eu também surtei um pouco marcando ele bastante. Depois que eu descobri esse negócio de marcar, eu surtei. Cada cor tem um significado, ok? Não é só aleatório, não é só muitas cores juntas. Mas esse livro aqui também é muito legal.
Eu gostei bastante. Eu gostei bastante de todos os livros que eu li ano passado. Foi uma aventura divertida, reler livros antigos e me emocionar de novo, entender melhor as coisas, entender melhor a história. E esse aqui eu não tinha lido, tá? Eu tinha ele há muito tempo, só que eu não tinha lido ele ainda porque... Não sei, eu deixei ele no meu armário, eu tinha um pouco de preconceito com ele, eu não queria ler. Só que eu acabei lendo, acabei gostando. Aparentemente eu gostei muito, né, claramente. E é isso. Não tenho preconceito com livros. Se vocês comprarem, leiam de cara. Não sejam como eu. Depois de Academia dos Caçadores de Sombras, eu li Senhor das Sombras, que eu sempre leio errado, porque eu falo Senhor das Trevas, porque eu lembro o título em inglês, que é Lord of Shadows, e aí eu me confundo, mesmo sabendo que Shadows é sombra, enfim. Esse é a continuação de Dama da Meia-Noite. E também é incrível, né? Esse aqui eu não me empolguei tanto, tá? Eu maneirei um pouco nos post-its, até porque tava acabando. E é isso, ele foi muito bom. Depois dele, eu li o livro que me fez ler todos aqueles de novo. Ele lançou, eu comprei na pré-estreia, então eu tinha ele desde o início do ano. E eu fui ler só ele em junho, julho, alguma coisa assim. Mas ele é bom, eu gostei bastante. Não é um dos meus livros preferidos, porque teve algumas coisas que eu achei meio nada a ver. Mas eu marquei bastante ele também, né? Teve muita cena incrível e teve muita cena sem noção, tipo o final, que eu achei meio... Mas a capa é bonita. Valeu a pena. Todo livro que eu leio vale a pena ler. Depois dele, eu li um livro diferente, porque acabou os livros da Cassandra Clare pra ler, e eu comecei a ler outro. Depois que eu acabei aquele livro, eu finalmente saí de Cassandra Clare e fui ler outra escritora, outro tipo totalmente diferente de gênero, que foi Agatha Christie com Assassinato no Expresso Oriente. Eu tinha visto o filme, eu tinha gostado bastante do filme, só que o livro sempre é melhor, né? Então eu comprei e li. E é incrível, é muito melhor que o filme. É muito melhor que o filme. E é incrível. Eu vou tentar explicar resumidamente sobre o que é. Hercule Poirot é um detetive que ele tá de férias, ele decide ficar de férias. Só que quando ele embarca num trem pra ir pras férias dele, uma pessoa morre. Aí ele ficou tipo, tá, acabou com as minhas férias, vamos lá, vamos investigar isso. Então ele investigou o caso, foi uma pessoa que morreu com 13 facadas, 14 facadas, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Então ele teve que investigar quem era a pessoa que matou, e foi muito louco quando você descobre no final quem que matou, você fica, pera, uau. E todo final de livro da Agatha Christie é assim, você fica em choque com as revelações, e eu acho isso incrível. Eu gostei muito desse gênero, e eu gostei muito da escrita dela, e eu me apaixonei logo de cara, assim, com ela. Então eu fui pra outro livro dela, que eu soube que ia lançar filme, que ia ser sequência de Expresso Oriente, então eu li Morte no Nilo, que também é muito bom. Morte no Nilo também é com o Hercule Poirot como detetive, só que ele também estava de férias, olha só que chocante. O cara não consegue descansar. Quando ele tá de férias, uma pessoa morre e acaba que a culpa cai na ex-namorada do cara. E o que acontece? O Hercule foi investigar. E como sempre, é uma viagem muito louca. Você desconfia de 1001 pessoas e acaba não sendo quem você pensou que era, mas ao mesmo tempo era. É uma loucura. Esse livro aqui também é incrível. Recomendo demais vocês lerem. Qualquer livro da Agatha Christie vocês leem e vai ser fantástico. O próximo livro que eu li não é exatamente um livro, mas ele tava faltando na minha estante, na minha coleção da Cassandra Clare, que é o Livro das Flores. Que o nome no Livro das Flores é uma história de notáveis caçadores de sombras e seres do submundo contada na linguagem das flores. Então, vou abrir uma folha aleatória aqui. Aí, tipo, tem um cartãozinho do personagem. Aqui descreve um pouco ele, fala a idade e tal. E eu li isso no mesmo dia. Foi, tipo, eu fiquei 1 hora lendo. E eu li tudo. E é muito legalzinho pra quem é fã, sabe? Eu fiquei olhando e falando, que legal, esse personagem aqui faz aniversário tal dia e tal. É legal. Eu tenho uma dessas flores aqui, tipo, eu ganhei quando eu comprei Senhor das Sombras, porque
Eu comprei na pré-venda, então ele veio junto. E eu amo esses cardzinhos, é a coisa mais fofa. Logo depois dele, eu li um livro que eu não tenho aqui, porque foi emprestado de um amigo. Eu li 2 livros, no caso. Eu li 2 livros, que não são livros, era uma graphic novel de Crepúsculo. Desculpa, eu leio Crepúsculo, eu gosto de Crepúsculo. Que são as 2 graphic novels que resumem o primeiro livro. Que é muito bonitinho, as capinhas se complementam. É o Edward e a Bella e junta, fica muito bonitinho. E é Crepúsculo, né, gente? Não tem muita coisa pra explicar de Crepúsculo. É uma garota que gosta de um vampiro, aí quer que ele transforme ela, só que ele não quer. E aí acontece um monte de coisa porque ele é um vampiro e atraiu gente pra ela e tal, pá. É a história. O próximo livro que eu li eu também não tenho aqui porque eu não li ele físico, eu li ele aqui no meu Live, da Saraiva, que foi Ghost of the Shadow Market, que também é um livro da Cassandra Clare, que eu queria ler há muito tempo, porque é protagonizado pelo meu personagem preferido das histórias dela, que é o Jem Carstairs, como Irmão do Silêncio. E, como sempre, experiência incrível por ler livro em inglês. Eu queria ter comprado ele, só que ele tava muito caro na época, então eu decidi ler ele em EPUB. E eu ia ligar pra mostrar aqui a capa, mas não deu, então tá tudo bem. E são vários contos, são 10 contos e... Não, são 8 contos e 2 extras que fazem parte das histórias que vão... dos livros que ainda vão lançar. E é muito bom. Todo livro da Cassandra Clare é incrível, o que eu posso fazer? O livro que eu li depois desse foi As Crônicas de Bane, só que eu não li ele todo, eu li ele pedaços que eu achava importantes, que eram os capítulos dos personagens que eu li os livros, tipo, os filhos dos personagens de Peças Infernais. Então, não sei se eu posso... Ah, não, eu cheguei a ler até aqui, um pouco perto do final, então não sei se conta com uma leitura inteira do ano passado, mas eu li. Depois dele eu li uma HQ que eu comprei na Bienal. Na verdade eu li 2 HQs depois. Eu li essa aqui do Homem-Aranha e do Deadpool, que eu achei incrível, só que eu comprei a edição errada, eu comprei a segunda edição. Então eu fiquei meio boiada? Fiquei, mas é normal já, eu só comprei a edição errada de HQ. Já superei isso. E depois eu li Guerras Infinitas, que eu também comprei errada, eu comprei a 4ª edição, ou seja, também não entendi nada. Mas foi incrível, porque teve um dos meus personagens preferidos que eu comprei por causa dele, que ele tá na capa, né? Loki Laufeyson. E depois dessas 2 HQs eu li Fahrenheit 451. Que experiência, senhores! Esse livro aqui é incrível. É uma distopia em que bombeiros, ao invés deles apagarem incêndios, eles tacavam fogo em livros. Porque livros eram proibidos, porque ninguém precisava de livros, porque eram muita informação e as pessoas iam ficar confusas, não sei o que, não sei o que lá. É uma leitura que faz você pensar um pouco sobre muita coisa, porque essa distopia é um negócio surreal, mas que é totalmente plausível, entre aspas. Os livros estavam aparecendo aqui, eu não vi, desculpa. É uma realidade meio plausível, porque são pessoas alienadas pela internet, pela tecnologia, é um bagulho muito louco. E é muito bom, recomendo bastante também. Depois dele eu voltei pra outro história em quadrinho, só que não é exatamente uma história em quadrinho, é um mangá. Não foi esse, tá? Vamos levar em conta que foi esse, mas foi a primeira edição que eu ganhei há muito tempo, eu tinha lido já, só que eu quis reler porque eu nunca terminei de ler Death Note. Então eu li o primeiro e esse ano eu vou terminar os outros. Eu não peguei ele porque ele tá lá embaixo e não ia dar pra tirar, então eu tirei o primeiro que tava em cima, que é o 6º, que é o último. Mas eu assisti o anime, eu gostei bastante, então li, gostei, foi incrível, como sempre. O outro livro que eu li foi esse, Pergaminhos Vermelhos da Magia, que também é da Cassandra Clare. Só que eu comecei ele no meio do ano em inglês, aí eu dei uma parada pra ler outros livros. E aí eu comprei ele em português, só que eu não aguentei a ansiedade, eu terminei de ler ele em inglês. E aí quando ele chegou, eu li só o capítulo extra, que não vinha na versão em inglês. Esse livro se passa entre 2 livros de Gigantes Mortais, que é quando o Alec e o Magnus estão de férias e foram pra Europa. Só que acaba ocorrendo os problemas, o Magnus descobre que ele é dono de um culto, e aí ele quer resolver esse problema todo, e isso não é um spoiler porque tá na sinopse do livro, e é muito bom também. Se vocês já leram Gigantes Mortais, leiam esse. E ó, a capa, foi a primeira capa metálica que eles fizeram, e tá muito lindo. Tá bom que não supera, mas é muito boa também. E aí, o último livro que eu li no ano, mas não foi exatamente o último que eu li, foi Hellblaze.
que é uma HQ também do Constantine, que eu tava há muito tempo pra ler uma HQ do Constantine, e eu queria comprar a primeira, só que eu não achei. Jesus. Então eu comprei a quarta. Mas não me embolou nem nada, porque eram histórias à parte, eu conheço a história do Constantine, então foi super tranquilo pra ler esse. A minha última leitura não verificada do ano foi E Não Sobrou Nenhum. Só que, tipo, eu queria ler, eu acabar ele antes do ano acabar, só que eu não consegui, faltaram, tipo, 10 páginas, então ele entrou pra minha meta de 2020. Foi o primeiro livro que eu li em 2020, tecnicamente, porque eu li 10 páginas, alguma coisa assim. E, como sempre, Agatha Christie, livro perfeito. Eu fiz uma resenha dele aqui no canal, e é muito bom. Vão lá ver esse vídeo se vocês gostaram da capa ou alguma coisa assim, porque vale a pena. Esse livro aqui vale muito a pena ler. Eu acho que foi isso. Essas foram minhas leituras de 2019. Foram 27 livros, sem contar esse aqui, porque eu descontei algumas coisas. Tipo, eu não levei em conta contos que eu li, que faziam parte de algum livro que eu terminei a série depois. E eu sei que esse vídeo não tá muito legal, porque a iluminação tá podre, mas é por causa da luz do meu quarto, tá? Eu prometo que o próximo vídeo vai estar um pouco melhor. Eu espero. E eu espero que o cenário aqui não mude tanto. Eu só vou colocar os livros de volta ali, tá? Não vai ficar aquele buraco. Mas, se vocês quiserem que eu mostre minha estante, vai estar lá no meu Instagram, que eu vou colocar o arroba aqui embaixo. Não vou colocar link nem nada, vou botar o arroba, vocês procurem, se vocês quiserem. E é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Ficou um vídeo um pouco longo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam o livro desse que eu falei. Ou se vocês leram, coloquem aqui nos comentários o que você achou. E eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau!